Todo gay crente já pediu para Deus tirar a vida dele. Eu não sei quantas vezes na minha vida eu coloquei os meus joelhos no chão e pedi para Deus me levar logo, porque eu tinha medo. Eu sabia quem eu era desde pequeno. A gente sabe desde quando a gente nasce que a gente é gay. E aí você começa a perceber a intolerância que existe dentro da igreja com relação a pessoas como você, como eu. E aí, na sua cabeça, você pensa, meu Deus, e se eles descobrirem? Meu Deus, e se os meus pais descobrirem? O que vai acontecer? E aí todas as orações que a gente faz é pedindo a Deus que retire essa coisa da gente, essa coisa má, esse sentimento, essa coisa maligna que é a homossexualidade, né? Com o tempo você percebe que aquilo não para, que aquilo é você. Você é gay. E aí você começa a pedir a Deus que Ele te leve. E aí você começa a ver Deus como um cara ruim, duro e que te odeia. Porque você não pediu pra nascer assim. Só que quando você começa a se aceitar, você percebe que o problema nunca foi você, e sim o outro. O outro, em não te aceitar como você é que tem um problema. Essa afirmação de gay crente seria uma ideia de que me compreendo homossexual ou nasci dessa forma, como ele mesmo diz. Quero viver dessa forma, frequento até a igreja, alguns cultos, conheço de Jesus, do Evangelho, mas eu ainda não tomei a decisão de renunciar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Cristo, que é o que nos fala em Lucas 9:23 e é a primeira palavra que Jesus fala a qualquer pessoa que queira ser seu seguidor, seja ele heterossexual e não seria diferente como alguém homossexual. E para os evangelhos, se trata como pecado a questão da homossexualidade, não no sentido dele se entender homossexual, mas no sentido do comportamento. Comportamento, falo, relacionamento sexual com alguém do mesmo sexo. Porque para o evangelho, em Mateus 19, Jesus é muito explícito que o homem deixará pai e mãe, se unirá uma só carne à sua esposa e ambos serão um. Que aquilo que Deus juntou, ninguém os separe. Jesus ele é específico aqui no perfil, no conceito do casamento monogâmico entre homem e mulher. E qualquer outro tipo de relacionamento fora deste padrão que Jesus diz nessa passagem, ele já exclui automaticamente. E qualquer ato fora desse padrão é visto como pecado ou imoralidade. Seja ele heterossexual e não seria diferente para os homossexuais. Então a gente precisa compreender alguns pontos. A ofensa, ela nos faz nos colocar no lugar de vítima. Quando nos sentimos ofendidos, o problema não sou eu. O problema é sobre quem discorda de mim daquilo que eu penso e defino como uma verdade absoluta. Então as falas desse rapaz é algo que muitos repetem. Muitos amigos que tentaram ou estão renunciando à homossexualidade já passaram por esse tipo de pensamento e é algo um pouco normal no momento que nos sentimos confrontados com aquilo que almejamos viver e não podemos viver aquilo que tanto queremos. Então, em casos de grande estado de frustração, de lamentação, de não conseguir viver algo que eu desejaria viver, ou quando eu me sinto contrariado com aquilo que eu quero e fere o meu orgulho, isso muitas das vezes pode nos gerar o sentimento de buscar uma válvula de escape, que aí é o que muitos pensam na possibilidade de cessar com a sua vida como se fosse uma possibilidade de fugir daquele estado de frustração. Eu mesmo, em 2017, passei, acho que foi o ano mais difícil da minha vida. Minha parte profissional, eu perdi tudo, fui mandado embora ali justamente na época, me encontrei sozinho, longe da minha família, 99,9% dos amigos, nenhum apareceu para saber como que eu estava e tive que me virar e vivia um modo avião. E não minto para vocês que pensamentos assim, pelas frustrações que eu estava vivendo naquele momento, veio o meu pensamento. Mas um ano depois foi quando eu tive o meu encontro com Jesus em casa, quando eu falei que eu tinha cansado da minha vida e entregava a minha vida para Ele. Foi quando eu senti meu corpo esquentar e formigar dos pés à cabeça em casa. E foi muito forte, aquilo foi muito bom e simplesmente adormeci. Mas no dia seguinte eu comecei a sentir uma paz, uma alegria, o mundo estava mais claro, a depressão que eu tinha sumiu naquilo tudo que eu estava passando. E eu senti uma vontade de buscar a igreja, conhecer mais de Jesus. E foi nesse processo que reconheci Jesus como meu Senhor e Salvador, batizei nas águas e comecei a viver a vida cristã. Sendo que eu era homossexual e nesse processo o próprio Espírito Santo começou a falar comigo.
me reprovando no que eu vivia na homossexualidade, mas ao mesmo tempo Deus me mostrando que ele tinha um grande propósito na minha vida. Então, pelo menos eu, Riquelmo, eu não posso usar o meu testemunho para definir todas as pessoas, eu não tive esse estado de me frustrar por não viver mais a homossexualidade, porque eu conheci de uma graça tão transbordante na minha vida que eu almejei e desejei viver os planos que o Senhor tinha para com a minha vida. Porque eu reconhecia que viver propriamente a homossexualidade, para mim, não me trazia assim felicidade. Eu vivia um estado de prisão, né? E se Deus tinha algo novo para mim, por que não buscar e viver essa novidade? Só que quando entregamos a nossa vida para Jesus e damos aquele passo de renunciar a nós mesmos, aí entra a área que muitas pessoas têm dificuldade, que é a área sexual. E não é algo específico só que homossexuais vão renunciar ao próprio desejo para viver esse processo de santidade, que a santidade é você ser separado para o uso exclusivo de Deus. Por isso que em Hebreus 12:14 diz que segue a paz com todos, mas sem a santidade ninguém verá a Deus. E é um pré-requisito para todas as pessoas. Se é para o heterossexual, por que não seria também para o homossexual? Só que aí você pode dizer, mas o hétero pode casar e ser feliz, mas o homossexual não. Não é uma regra. Existem muitos heterossexuais, ou seja, irmãos e irmãs na fé, que estão esperando casamento, às vezes com 60 anos, dentro da igreja, e ainda não aconteceu. E ainda possivelmente possa ser que não aconteça e tá tudo bem. Porque o foco deles é ter relacionamento com Cristo. Cristo é a prioridade deles e a nossa satisfação é essa busca de intimidade para com Cristo. Só que a renúncia, negar a própria carne, aí entra os conflitos desses primeiros passos. Isso não é só exclusivo para o homossexual, mas sim também para o hétero. Veja esse vídeo. Isso aqui pro Léo. Abdicar de vida sexual foi assim, uma das coisas. Até hoje, às vezes, eu me atormento, falo com ele. A minha batalha espiritual mais real é essa. Calma, você vai casar daqui a pouco, fica em paz. Só casa logo, as coisas vão acontecer, espera, fica em Deus. Porra, eu só consigo te parabenizar, eu acho, cara. Ruim de tudo é uma puta força de vontade, assim. Deve ser, é uma renúncia que eu não consigo, sei lá, consigo imaginar. Doideira isso daí. Ele tava até Tem falando coisas comigo. que a gente só consegue renunciar pelo Espírito, Igor. É aquilo que eu falei no começo aqui. Quando a graça de Deus vem, ela nos capacita a dizer não para coisas que a gente jamais... Sendo assim, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Você viu o relato do Léo Stronda, que é difícil, tem sido um processo difícil para ele renunciar, porém não impossível de viver essa renúncia. E ele tem priorizado e colocado Jesus em primeiro lugar do que as vontades dele, que ali deveria envolver a noite, né, baladas, mulheres, bebidas ou o que mais. Será que Deus vai cobrar mais dele do que propriamente alguém que se entende homossexual? Ou melhor, será que o homossexual também não deve viver como indivíduo, ser humano, o mesmo processo de buscar uma vida de santidade como qualquer outra pessoa? Dessa forma, quando a minha verdade é contrariada, como eu disse, eu me coloco no lugar de vítima. Portanto, o problema não sou eu. O problema é a igreja que não me aceita como eu sou. Só que aí a gente entra em outro problema. Porque nem Deus nos aceita como somos. Ele nos recebe como estamos, que é bem diferente. Por isso que João capítulo 3, do versículo 7, Jesus diz a Nicodemos que vos é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. Se Jesus fala que precisamos ser uma nova criatura nele, será que ele vai me aceitar do jeito que eu sou? Imagina cada pessoa batendo de frente com Jesus, dizendo, Jesus, você tem que me aceitar do jeito que eu sou. E ele vai dizer, é-vos necessário nascer de novo. Então, pelas falas dele, o problema seria Deus, por colocar um padrão ou por dizer que algo é certo ou algo é errado aos olhos dele? E assim, não estou falando que a gente não deva levar em consideração a dor de uma pessoa como esse rapaz possivelmente se encontra, no sentido de talvez não viver aquilo que ele gostaria de viver. Mas aí é que entra o confronto do evangelho nas nossas vidas. O Léo Stronda também foi confrontado e está vivendo esse confronto. Mas uma graça está sendo derramada na vida dele e com certeza
na vida de qualquer homossexual que tomar esse passo de decisão de viver uma vida com Jesus, certamente uma graça de Deus vai ser derramada na sua vida. Só que isso implica em uma decisão.